Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Destaque Rural Notícias. A partir de agora, como todos os dias, de segunda a sexta-feira, neste horário, a gente traz aí as notícias e as informações do dia do agronegócio. Também a previsão do tempo, as cotações do dia, as informações econômicas, o desempenho da bolsa, do dólar, tudo isso a partir de agora no Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Então vamos começar trazendo as informações de que a exportação brasileira de café no mês de setembro atingiu 3 milhões e 2 mil sacas de 60 quilos, considerando a soma de café verde, solúvel e torrado e moído. O que corresponde aí a um crescimento em relação a setembro de 2017 de 24%, quando o país havia exportado 2 milhões e 400 mil sacas. Os números fazem parte de um levantamento que é feito pelo Secafé. O Secafé é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, que foi divulgado hoje. A receita cambial no mês passado alcançou 410,3 milhões de dólares, representando uma variação positiva de 0,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Também temos informações sobre as importações de soja para a China. As importações então de soja pela China alcançaram 62 milhões e 30 mil toneladas no acumulado de janeiro a agosto deste ano. Esse dado é uma queda de 2% na comparação com o volume importado em igual período de 2017, segundo dados do Ministério do Comércio da China compilados pela Datagro através do analista Flávio Roberto da França Júnior. Para o total do ano, a expectativa é que a China importe 95 milhões de toneladas, um ligeiro recuo de 1% ante ao resultado de 2017. Também temos aqui informações sobre o milho de inverno. A comercialização da safra do milho de inverno no Brasil, referente ao ciclo 17-18, atingiu 72% da produção obtida, considerando a data de 5 de outubro, contra o percentual de 66% registrado no mesmo período do ano passado. Aponta também um levantamento da Datagro. Segundo o França Júnior, no balanço do mês anterior, considerando a data de 6 de setembro, o percentual de comercialização era de 64%. O especialista diz que o Mato Grosso é líder na comercialização, o percentual chega a 87%, depois vem Goiás com 70%, Minas Gerais 61%, Mato Grosso do Sul 56%. São Paulo e Paraná têm 49% São Paulo e 45% o Paraná. Olha, ainda falando sobre a questão do milho, mas agora na produção 2018-2019, produtores estão estimando aí plantar 738 mil hectares de milho nessa safra 18-19 no Rio Grande do Sul. A Destaque Rural mostra agora como está o andamento da semeadura na região norte do Rio Grande do Sul. Vamos ver. O plantio de milho já começou no Rio Grande do Sul. De acordo com a Emater, a projeção é de 738 mil hectares no estado. Edmir Rosso, produtor rural do município de Passo Fundo, destina todo ano cerca de 20 hectares para o cultivo do milho. Depois de já ter encaminhado a lavoura, ele se prepara para aplicar o tratamento de fungicida para evitar doenças. Agora que a lavoura está bem nascida, a gente vai colocar logo o fungicida, né? E no momento adequado de fazer a primeira aplicação de ureia, daqui mais alguns dias. E, consequente, depois da primeira aplicação de ureia, a gente faz uma segunda aplicação de 150 quilos por hectare em cada aplicação. Então agora é questão do tempo colaborar e a gente fazer os manejos de acordo com o que é necessário para a lavoura vir bem. De acordo com o engenheiro agrônomo Alessandro, as mudanças no clima nos últimos dias podem desencadear algumas doenças. Assim, a aplicação da ureia é ideal para que a planta tenha um desenvolvimento melhor. Além do mais, as previsões indicam que neste ano o clima será mais chuvoso. Então, a expectativa é que essa água contribua na fase de fecundação da cultura. Então, tendo essa condição, né, de uma água nesse momento certo, né, com certeza ela vai proporcionar, né, uma boa fecundação, né, e consequentemente nós vamos ter uma boa produção, né. É uma cultura importante, né, do que tange tecnicamente para a questão de rotação de cultura principalmente, né, pelo sistema radicular que ela desenvolve junto ao solo, né,
e principalmente você quebrar um pouco, né, desses ciclos, né, de doença que toda monocultura, né, ela desenvolve junto às plantas. O cultivo do milho também é uma alternativa de negócio, visto que é um setor estável devido à capacidade de exportação do país. Quando a gente planta, a gente já planeja de ter uma boa produtividade, né? Então, as condições da lavoura e se o clima ajudar, tem possibilidade de nós colher aí em torno de 200 sacos por hectare se tudo correr bem. Você tira aí 215 sacos a um preço médio de R$35, vai ter seu custo de produção, mas vai sobrar alguma liquidez para esse produtor, mas principalmente que nós enfocamos anteriormente, né, a questão de diminuição de alguns patógenos, né? Você também botar para o sistema um sistema reticular mais profundo, né, onde ele vai abrir algumas galerias, essas galerias depois vão apodrecer essas raízes, né, vão formar as galerias, e também pelo próprio depósito de água, né, que vai formar. Então é uma cultura assim que a gente que é importante para o sistema, né, e a gente sabe também que essa alternância de produção ela é boa para ambas as culturas, né. E uma estimativa da Abiove, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, diz que a safra brasileira de soja em 2018 deverá alcançar 119,5 milhões de toneladas, alta de 5% se for comparar com o resultado do ano passado de 113,804 milhões de toneladas. Os dados, então, foram divulgados pela Abiove, que no que diz respeito ao farelo, a produção deverá saltar de 31,577 milhões de toneladas em 2017 para 32,82 milhões de toneladas neste ano, crescimento também de 3,8%. A produção de óleo de soja deverá atingir 8.650.000 toneladas em 2018, em relação ao ano passado, avanço de 2,5%, que foi o montante produzido em 2017, 8.433.000 toneladas. Outra informação agora sobre a moagem de cana. As usinas e destilarias do centro-sul do Brasil processaram 27.643.000 toneladas de cana-de-açúcar na segunda quinzena de setembro da safra 18/19. O volume é 31,68% menor do que o total do que foi moído no mesmo período da safra passada. As informações foram divulgadas hoje pela UNICA, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Com esse resultado, então, pela primeira vez na atual safra, a moagem acumulada passou a ser menor do que o mesmo período do ano passado, 2017-2018, né, da safra passada. Nos 6 meses do período atual, iniciado em 1º de abril, o processamento atingiu 457.933.000 toneladas, queda de 2,31% sobre o mesmo intervalo da semana da safra passada, quando então foram processados 468.783.000 toneladas. E segundo a UNICA, ainda as quedas na quinzena e no acumulado ocorreram por causa das chuvas na metade final de setembro e também da redução do ritmo de processamento por causa do término da safra em algumas unidades. Também vamos falar agora sobre boi. O governo anunciou que vai transferir do Ministério da Agricultura para a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, a gestão da rastreabilidade de bovinos e bubalinos. A medida nesse sentido foi estabelecida por meio da Instrução Normativa, a IN número 51, publicada na última segunda-feira, e ela cria condições para a transição do gerenciamento da Base Nacional de Dados do Serviço Brasileiro de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos para a CNA. O coordenador dos protocolos de rastreabilidade de adesão voluntária do Instituto CNA, Paulo Costa, informou em comunicado que, no entendimento do Ministério da Agricultura, todas as ações relacionadas à exportação de carne para países ou blocos devem ficar a cargo da iniciativa privada, enquanto a fiscalização e auditoria dos processos permanecem como atribuição exclusiva do Ministério. E o volume total de etanol comercializado pelas usinas do Centro-Sul nos mercados interno e externo em setembro somou 2.732 milhões de litros, em comparação com 2.333 no mesmo mês do ano passado.
significando aí um avanço de 17,11%. O volume acumulado total do combustível vendido às distribuidoras e exportado chegou a 14 bilhões 915 milhões de litros em 6 meses da safra 18-19, iniciada em 1º de abril, alta de 15,96% ante o mesmo período da safra 17-18. O volume de etanol vendido pelas usinas às distribuidoras no mercado doméstico no Centro-Sul foi de 2 bilhões 567 milhões de litros em setembro, acumulando na safra 2018-2019 14 bilhões e 57 milhões de litros. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Agora é hora da previsão do tempo. Na previsão do tempo de hoje, a gente começa então trazendo aqui os dados da região sul. A gente pode ver no mapa, né? A previsão para hoje, para amanhã, quinta-feira, dia 11. A previsão é de que poderemos ter então tempo instável, chuva e também tempo bom em algumas outras partes da região sul. A previsão diz assim, ó, sol com diminuição de nuvens no centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul. Tempo chuvoso no nordeste do Rio Grande do Sul e no leste de Santa Catarina e do Paraná. Sol e pancadas de chuva no norte do Paraná. Demais áreas têm períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora do dia. Então essa é a previsão para a região sul. Vamos agora para a região centro-oeste ver como é que fica o clima amanhã, quinta-feira, então. Para a região centro-oeste, a gente vê ali no mapa que tem previsão de instabilidade, né? Para boa parte da região, períodos de nublado e chuva, agora tem na região, para amanhã, quinta-feira, dia 11. Tempo firme sem chuva no nordeste de Goiás e no Distrito Federal. Já no sul e no oeste de Mato Grosso do Sul e também no sul e sudoeste do Mato Grosso, o céu fica sempre carregado de nuvens e chove a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, sol e chuva com raios principalmente a partir da tarde. Vamos agora às cotações. A gente começa as cotações então aqui com o farelo de soja em Ponta Grossa, o valor da tonelada R$ 1.330. Temos também o farelo de soja em Paranaguá, R$ 1.310. A saca da soja em Passo Fundo, R$ 86,50. Paranaguá, R$ 90,50. Rio Grande, R$ 91 e em Rondonópolis, R$ 76. Temos também a saca do milho em Passo Fundo, R$ 42,50. R$ 37,50 em Ponta Grossa, R$ 24,00 em Rondonópolis. A tonelada do trigo em Santa Rosa, R$ 850, R$ 930 em Dourados, R$ 900 em Cascavel e R$ 850 em Carazinho. O arroz em casca em Pelotas, a saca R$ 45,25, em Cachoeira do Sul R$ 45,60, em Jaraguá o arroz em casca R$ 47,50 a saca. Temos também o feijão, R$ 102,50 o feijão carioca em Ponta Grossa. O feijão preto, R$ 120 em Santa Maria e também em Lagoa Vermelha. Agora vamos ao boi gordo em Barretos, R$ 150 a arroba, R$ 4,55 ao quilo no Rio Grande do Sul e R$ 143 a arroba no Tocantins. Suíno vivo, R$ 3,30 é o quilo no interior do Rio Grande do Sul e R$ 2,85 o quilo, uma média, o valor médio no estado do Rio Grande do Sul. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 3,05 o quilo, R$ 3,25 o quilo do frango vivo em São Paulo. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. E agora, economia. Começando a trazer as informações de economia, então, daqui a pouquinho a gente vai ver como é que se comportou o dólar e a Bolsa de Valores hoje, mas a gente inicia falando de que a aplicação de medidas de defesa comercial contra o Brasil tem feito o país perder $1 bilhão
por ano em exportações. Esse levantamento foi divulgado pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Ela levou em conta 13 ferramentas aplicadas contra o país desde 2015. Segundo a análise, então, quando uma medida é aplicada contra um produto brasileiro, as exportações do bem caem em média 86% nos 12 meses seguintes. As principais medidas de defesa comercial aplicadas contra o país são a imposição de tarifas antidumping, de antissubsídios ou medidas compensatórias e de salvaguardas. De acordo com a CNI, os setores mais afetados são metais, com 8 medidas, de papel, 3 medidas, açúcar, com 2 medidas. O relatório também mostra que a aplicação dos instrumentos de defesa comercial contra o Brasil tem se acelerado e o número de novas medidas passou de 2 em 2015 para 6 em 2016 e 9 em 2017. Os Estados Unidos são o país que mais aplicaram medidas protecionistas contra o Brasil no período analisado. São 3 instrumentos comerciais sobre as exportações de metais, um sobre papel e um sobre borracha. A CNI sugere que o governo brasileiro fortaleça o sistema de defesa comercial e acompanhe os produtos em que o Brasil é competitivo para se antecipar a aplicação de algum instrumento contra o país. Uma das recomendações é que o governo acelere a liberação de documentos de empresas que empresas investigadas precisam entregar a outros países depois que uma investigação comercial é iniciada. A entidade sugere também que o governo brasileiro acompanhe se a medida de defesa comercial está respeitando as regras da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. E a Petrobras anunciou hoje uma redução de 0,9% no preço da gasolina vendida em suas refinarias. A partir de amanhã, então dia 11, o combustível vai passar a ser negociado a R$ 2,16, abaixo dos R$ 2,18 estabelecidos ontem. Mais especificamente, então, a partir de amanhã, R$ 2,1691. Essa é a segunda queda anunciada pela estatal só nesse mês agora de outubro. O combustível que começou o mês custando R$ 2,21 por litro acumula uma redução de 2,11% em seu preço nas refinarias, referindo-se só ao mês de outubro. A população de renda muito baixa foi a menos atingida pela inflação em setembro. Essa é a análise do indicador IPEA de inflação por faixa de renda, que é elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O cálculo é feito com base nas variações de preços de bens e serviços pesquisados pelo Sistema Nacional de Índice de Preços ao Consumidor do IBGE. Para o IPEA, o indicador divulgado hoje revela uma forte alta no grupo transportes, especialmente em combustíveis, que chegou aí a 4,2%. E passagens aéreas também subiu 16,8%. Inclusive, esses grupos aí fizeram uma pressão muito grande na inflação de todas as faixas e o maior impacto dessa inflação foi para famílias com maior poder aquisitivo. As famílias de maior poder aquisitivo sofreram impactos também do grupo despesas pessoais, influenciado por altas de serviços pessoais e de despesas com recreação. Pelo estudo, as famílias mais pobres foram as mais prejudicadas com alta dos grupos alimentos e bebidas e habitação. Com peso maior nos gastos da população dessa faixa de renda, os gastos com reajuste do aluguel, energia elétrica, cereais e panificados pressionaram a inflação dos segmentos de menor renda. Também hoje foi divulgado o índice do aluguel, que é o IGPM, Índice Geral de Preços Mercado. Ele também é usado muito no reajuste de contratos de aluguel. A inflação nesta primeira prévia de outubro foi de 1,06%. Só para a gente fazer um parâmetro aí, no mesmo período do mês de setembro ela ficou em 0,79%. Com o resultado dessa prévia, então, o IGPM acumula taxas de inflação no ano de 9,44%. E em 12 meses de 10,99%. Também temos aqui a informação de que entre os dias 22 de outubro e 17 de dezembro, a Advocacia Geral da União, a AGU e instituições financeiras vão fazer um mutirão para facilitar e agilizar os pagamentos aos poupadores que tiveram perdas relativas aos planos econômicos Bresser de 1987, Verão de 1989 e Collor II de 1991. O calendário inicial foi definido entre as partes que celebraram um acordo numa reunião com a AGU em Brasília. O acordo é relativo à correção de aplicações na poupança durante a entrada em vigor dos planos econômicos e vale para quem
ingressou com ações coletivas e individuais na Justiça e também os seus herdeiros. Ao todo, a compensação deve injetar 12 bilhões de reais na economia e vai beneficiar cerca de 3 milhões de pessoas. O primeiro mutirão vai acontecer em São Paulo, que é a unidade da federação que concentra a maior parte dos poupadores que vão ser reparados. A Advocacia Geral da União diz que outras cidades também vão receber esses mutirões a partir do mês de novembro. Por enquanto, ainda a AGU não divulgou nenhum detalhe, nenhum calendário, mas ele vai ser depois divulgado. Vamos ver agora, então, como é que ficou a Bolsa de Valores e também o dólar hoje. Hoje era um dia de baixa aí na Bolsa de Valores e o dólar voltando a subir, né? Isso porque tivemos algumas informações aí que o mercado ficou sabendo, que os investidores ficaram sabendo, que não gostaram muito não. Por exemplo, após a euforia dos últimos dias, essa quarta, dizem os analistas, foi marcada por um grande mau humor no mercado e foi puxado por dois principais fatores. A fala de Jair Bolsonaro sobre a reforma da Previdência e privatizações e também a derrocada de Wall Street, com os principais índices norte-americanos desabando mais de 3%. Também no exterior, os treasuries norte-americanos atingiram seu maior valor na década, derrubando todo o mercado norte-americano. Empresas de tecnologia como a Amazon afundaram e levaram o Nasdaq para uma queda de 4%. O Dow Jones caiu 3,15%, sendo seu pior pregão desde o mês de fevereiro. O S&P 500, né, que é os índices das maiores companhias, das 500 maiores companhias, recuou 3,29%. E aí, então, a Bolsa de Valores, o benchmark da Bolsa, fechou hoje aqui no Brasil com forte queda de 2,8%, 83.679 pontos. Foi o pior pregão desde o dia 10 de agosto, quando tinha recuado 2,86%. O dólar comercial teve forte alta hoje, 1,42% de alta. Ele fechou cotado a R$ 3,76. Então estão aí as informações da Bolsa de Valores, do dólar, dos índices, né? As cotações aí do dia. E a gente assim fica por aqui com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, agradecendo pela sua participação, por você nos assistir. Lembrando que você pode participar também do Destaque Rural Notícias através das redes sociais, deixar ali o seu comentário. Não esqueça também, né, de ativar ali aquele alarmezinho quando a gente entrar no ar. Você recebe então uma notificação de que estamos ao vivo aqui pelo Facebook. Então ative essa forma aí de você saber a hora que a gente entra no ar através do Facebook. E isso ao vivo, né? Lembrando que esse programa fica gravado, você pode ver depois, você pode deixar o seu comentário e participar do programa. Também pelo WhatsApp 549 9116 9140, você pode participar também do nosso programa 99116 9140. Mande aí as suas sugestões, as suas perguntas, pode mandar vídeo também, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Voltamos amanhã com Destaque Rural Notícias. Até. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.